Então vamos lá, gente. Agora que a gente sabe como lidar com contornos convectivos e radiativos, vamos ver dois exercícios, né? O primeiro é esse daqui, é o quinto exercício da lista 1, que nos diz o seguinte: eu tenho ar circulando a 20 graus Celsius sobre uma chapa com essas dimensões aqui, né? Cuja superfície em contato com o ar é mantida a 250 graus Celsius. O coeficiente de transferência de calor por convecção é de 25 watts por metro quadrado Kelvin, e com isso calcule a taxa de transferência de calor por convecção da chapa para o ar. Então eu vou ignorar que existe a radiação nesse caso. Você pode depois, se quiser, tentar calcular, supondo uma emissividade de 1, né? Tudo bem. Mas vamos supor que só existe convecção, tá? Quando o calor deixa a sua chapa, né? O calor sai daqui da superfície da chapa, né? Quando a superfície está a 250 graus Celsius, e aí vai ser conduzida, né, ou convectada para um fluido, né? O calor vai ser transferido por convecção para um fluido, e esse fluido está a 20 graus Celsius, né? Ou seja, longe da superfície ele está a 20 graus Celsius, mas existe um certo aquecimento do fluido próximo à superfície, que eu não sei qual é a cara desse perfil, e também não me interessa muito nesse ponto, porque a lei de Newton do resfriamento, para a lei de Newton do resfriamento, isso não importa muito, né? Então vamos só aplicar a lei de Newton, né? Que é essa daqui: o fluxo de calor por convecção é o coeficiente de transferência de calor por convecção, H, vezes a diferença de temperaturas. Aqui eu posso usar em graus Celsius mesmo, né? Porque é uma diferença de temperaturas, né? Somar ou subtrair 273 graus, né? Para transformar isso em Kelvin não faz diferença, porque eu somo e subtraio, né? Então não muda nada. Aqui basta você então fazer a conta, né? 25, como diz no enunciado, é o H. Temperatura do fluido 250, temperatura temperatura do fluido é 20, né? A temperatura da superfície é 250, faz a diferença, multiplica por 25, você vai obter este fluxo daqui, tá? 5.750 watts por metro quadrado, que ainda não é a resposta do problema, porque ele pediu para você a taxa de transferência de calor, né? Para calcular a taxa, eu tenho que multiplicar pela área pela qual esse material passa, né? Pela qual esse fluxo de calor passa, melhor dizendo. Então esse fluxo de 5.750 watts por metro quadrado está atravessando a superfície do material, que eu estou usando aqui o lado... a área maior, né, como essa superfície. Então é um material que tem 2 centímetros de espessura, e o calor está atravessando, né, seguindo essa espessura, atravessando a seção transversal de 50 por 75 centímetros. Essa área, né, em metros quadrados, é 0,375 metros quadrados, né? 50 vezes 75 centímetros quadrados transformados em metros quadrados. Aí você multiplica o fluxo por essa área, você vai obter 2.156,25 watts, tá? Nessas unidades aqui de taxa, watts, joules por segundo, né? Energia por segundo. Potência, é como se fosse uma potência. Quantos joules por segundo você está transferindo para o fluido, né? E o fluido precisa achar uma maneira de manter essa temperatura T do fluido aqui, ou T infinito, né, constante, né? Porque se o calor não consegue ser eliminado rapidamente, essa temperatura do fluido vai começar a aumentar, né? E aí vai mudar aqui o fluxo, né, pela lei de Newton. Então você tem que encontrar uma maneira de extrair esse calor para manter o fluido a 20 graus Celsius, né? Senão muda tudo de figura. Tudo bem? Esse então foi o primeiro exercício dessa aula, né? O exercício 5 da lista 1. No próximo vídeo eu vou fazer mais um, tá? Então até daqui a pouco. Valeu!